Olá, jovem, boa noite, seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa live sobre o cooperativismo. Dizem que cada ação nossa é uma sementinha plantada. Esperamos que esse seja um momento de colheita, o início de uma bela colheita que teremos sobre o cooperativismo. Contaremos essa noite com 3 momentos, 3 falas inspiradoras do nosso presidente, senhor Luiz Roberto Baggio, nosso diretor executivo, Rafael, e o professor Gustavo Loyola, que irá trazer os seus conhecimentos sobre o cooperativismo para compartilhar conosco. Aproveitem esse momento. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um evento da Sicredi Integração Paraná Santa Catarina para o público jovem, a nossa live sobre o cooperativismo. Momento diferente que nós dedicamos um tempo para ouvir sobre um assunto tão importante no nosso dia a dia, sobre um movimento tão importante que vem contribuindo para o desenvolvimento das nossas comunidades, para o desenvolvimento da nossa região e para o desenvolvimento do Brasil. Eu desejo que ao final do evento vocês saiam mais curiosos para pesquisar, para procurar entender e aprofundar um pouquinho mais o seu entendimento sobre esse modelo de negócios, como eu falei anteriormente, tão importante. E eu desejo também que vocês saiam bastante inspirados para poder falar com outras pessoas sobre o cooperativismo, para falar sobre o Sicredi, para convidar as pessoas a assistirem essa live e as próximas que nós tivermos, para provocar e estimular as pessoas a visitarem as nossas agências, conversarem com os nossos colaboradores para conhecer um pouquinho mais do nosso modelo de negócio, que tem um propósito tão nobre, que é promover o desenvolvimento sustentável da sociedade. Tenhamos todos um excelente evento. Olá, é uma satisfação de novo conversar com vocês. Hoje nós estamos aqui para conversar um pouco sobre cooperativismo, notadamente cooperativismo de crédito. Iniciativa do Sicredi, ter essa conversa, porque externa de uma forma muito direta a proximidade que temos com a comunidade. Importante isso porque o cooperativismo é um modelo de negócio diferente dos outros, uma alternativa. Em sendo diferente, é importante nós entendermos quanto mais melhor desse modelo de negócio já de muitos anos, mas que se revelou eficiente ao longo dos anos e, mais importante do que isso, se revelou moderno, especialmente neste momento, onde que as pessoas, os governos, os mercados passam a entender que cooperar é mais inteligente do que só competir. Essa é a nossa retórica. Observem que no mercado onde 80% das finanças de um país, do mercado financeiro do Brasil, está na mão de 5 grandes bancos, isso não é nenhum pecado, essa concentração do sistema financeiro é uma coisa natural, uma tendência mundial. Dentro dessa concentração, a alternativa que se revela mais eficiente, com proximidade, com simplicidade e com interesse pela comunidade é o cooperativismo. Doutrina, valores e princípios universalmente aceitos regem o nosso negócio. Veja que coisa interessante. Competir no mercado financeiro levando em conta valores, doutrina e princípios universalmente aceitos. Essas são as principais diferenças. Também a gente pode falar de outras tantas coisas, mas aqui o professor Gustavo vai explanar de forma muito peculiar para vocês como é que isso funciona. E para que a gente entenda do todo, é preciso entender desde o início do cooperativismo. Como que ele funciona, qual é que é o poder de persuasão dele e o que a gente tem a ganhar de verdade com um negócio que tem interesse pela comunidade, que trabalha muito na capacitação, educação e formação das pessoas, que trabalha negócios olhando o contorno humano das coisas. Por isso, vocês são todos muito bem-vindos, a nossa satisfação enorme poder falar com vocês. Olá, vamos iniciar a nossa live sobre cooperativismo e cooperativismo de crédito. Com vocês, professor Gustavo Loyola, doutor em administração pela FGV, mestre em sustentabilidade e governança corporativa pela ISAE FGV e especialista em cooperativa, cooperativismo e cooperativismo de crédito. Ele que vai tirar todas as nossas dúvidas sobre o assunto e ainda vai nos atualizar de como esse modelo de negócio faz tanto sucesso e promove tanto desenvolvimento local.
Com vocês, Gustavo, seja bem-vindo. Obrigado, Ana. Obrigado pelo convite de estar com vocês aqui hoje. Boa noite para todo mundo aqui que está assistindo essa live, esse encontro. É um prazer estar aqui hoje para falar um pouco sobre o jovem e o cooperativismo. Como essas duas forças, né, por assim dizer, elas se relacionam e se conectam. Eu queria começar, então, compartilhando um pouco desse dado aqui. Eu sei que hoje em dia a gente discute muito essas gerações, né? Geração Y, geração Z, millennials, etc, etc. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês um pouco nesses dados? Hoje em dia, 1/3 da população mundial faz parte da geração Z. Geração Z a gente considera aí, claro, tem uma margem, mas geralmente quem nasceu após 1995. Se a gente estende um pouquinho mais até a geração Y, né, nascidos ali pós anos 80, a gente tem mais da metade da população mundial fazendo parte dessa geração. O que isso significa? Significa que esse público, né, jovens nascidos após 1995, por exemplo, estão dentro dos processos de tomada de decisão, estão dentro das empresas e das organizações, estão tomando decisões de consumo, de investimento, etc., e estão crescendo a sua participação nas decisões que a gente tem como sociedade. Por que eu trago esse dado? Né? Esse perfil de público, né, essa geração Z, ou a geração millennials também, anterior, hoje em dia já se discute um pouco das outras gerações, elas têm uma visão diferente de como olhar para a sociedade, de como olhar para as empresas, de como olhar para o planeta. Elas esperam outras coisas das empresas e das organizações que elas se relacionam. Bom, o que isso significa? Então, por exemplo, o que a geração Z, a geração dos millennials, espera das empresas com quais elas se relacionam? Tem uns dados interessantes, né? Cada ano lançam alguns estudos sobre esse perfil de consumidor, porque é um mercado dinâmico, uma sociedade que muda o tempo todo, traz diferentes discussões, traz diferentes pontos, né, diferentes visões, e o mercado precisa se adaptar. Esse estudo especificamente que eu compartilho aqui com vocês, ele traz um dado interessante. Jovens, pessoas que estão nessa faixa etária, que fazem parte dessa geração, querem se relacionar e interagir com empresas e organizações que causem um impacto positivo para a sociedade, ou na sociedade. O que isso significa? Empresas que não estão preocupadas somente com gerar lucros, aumentar os seus resultados ou responder aos interesses dos seus investidores, mas que realmente têm algum tipo de legado, deixam algum tipo de impacto na sociedade, que realmente façam alguma coisa diferente para mudar o nosso planeta, né, para transformar esse planeta e a sociedade que a gente vive. Um outro ponto interessante, esse público ele quer que as empresas sejam honestas, transparentes e justas na forma de se fazer negócio. Ou seja, esses valores de honestidade, de transparência, de justiça devem permear qualquer tipo de estratégia corporativa dessas empresas para que agrade a esse público, para que agrade a geração Z, né, que com certeza muitos de vocês fazem parte desse grupo. Terceiro ponto, atendam às necessidades do cliente. Esse dado é importante a gente entender porque por muito tempo, né, quando a gente pensa no surgimento das empresas, das organizações, as empresas geravam demanda, as organizações geravam demandas, né? Eu criava os meus produtos e serviços, jogava para a sociedade e eu pescava os meus clientes, os consumidores, porque eu não tinha tanta oferta. Hoje em dia, né, as novas gerações, elas esperam que as empresas atendam às necessidades e entendam realmente o que eu preciso, que solução você está oferecendo para a minha realidade, como que isso conecta com o que eu acredito. E às vezes essas necessidades, elas vão além só de uma necessidade de comprar um bem, de comprar um serviço, mas podem ser necessidades também de propósito, de se relacionar com o que eu acredito, de se relacionar com o que eu espero, necessidades que vão além das necessidades básicas quando eu estou comprando um produto, quando eu estou me relacionando com algum tipo de serviço. E um quarto ponto, se preocupem com o bem-estar dos funcionários. Né? Isso vale tanto quando a gente fala de relacionamento com essas empresas, o que eles esperam do relacionamento com as empresas vai desde uma relação de consumo, né, de comprar empresas que eu quero ser cliente, mas também os lugares que eu quero trabalhar. Né? Eu quero trabalhar num ambiente que seja honesto, transparente, justo,
que esteja criando um impacto positivo na sociedade, que tenha um olhar, um foco nas necessidades do cliente e que se preocupe com o meu bem-estar ou com o bem-estar dos meus colegas funcionários dentro desse ambiente. Essa visão, essa reflexão e essa mudança que a gente está passando na sociedade ajuda a gente um pouco a entender esse dinamismo que a gente vive hoje. Ora, se eu tenho ali 1/3 da população mundial fazendo parte da geração Z, né, como eu falei, se eu estender para a geração Y, eu tenho mais da metade da população mundial. E esse público, essas pessoas querem empresas que causam esse impacto positivo na sociedade, sejam honestos e transparentes, atendam às necessidades do cliente, por exemplo. O que eu quero hoje são negócios que sejam transformadores, né, que transformem a sua realidade, que sejam equilibrados, ou que tenham uma relação de equilíbrio. Existe um conceito muito interessante que é um conceito de stakeholders, que são as partes interessadas. Então, todas as partes, grupos, indivíduos, pessoas, iniciativas, etc., que se relacionam com essa empresa, com essa organização. Hoje, essa geração espera que essas relações sejam equilibradas, ou seja, que o interesse do cliente seja respeitado, que o interesse do consumidor seja respeitado, que o interesse do investidor seja respeitado, que o interesse dos funcionários, da sociedade em si, então que exista uma relação de equilíbrio e que busquem a cooperação. Cooperar, né, é uma relação que surge de um processo de confiança. Quando você confia, quando você busca um equilíbrio, você cria uma relação de parceria e você se sente seguro para cooperar dentro desse processo. Então é isso, de certa forma, que as novas gerações esperam das empresas, esperam das organizações com que elas se relacionam, onde elas vão trabalhar, onde elas vão consumir, onde elas vão advogar, falar bem, falar mal, levar adiante, levar para falar sobre isso no seu trabalho, com seus colegas, com a sua família, etc. É esse tipo de organização que as novas gerações estão procurando. Isso para vocês parece familiar? Bom, a gente está aqui no ambiente onde a gente está falando um pouco sobre cooperativismo, né? Será que essas expectativas das novas gerações têm a ver com o modelo cooperativista? O cooperativismo, ele é baseado em 3 grandes valores, né? São 3 grandes fundações, 3 dimensões, que é justamente essas expectativas que as novas gerações querem e esperam das organizações. Primeiro ponto, o cooperativismo busca transformar. Uma cooperativa, ela sempre tem essa atenção à comunidade onde ela está inserida e se preocupa com esse impacto positivo gerando lá dentro. Uma das coisas que a gente discute muito dentro do cooperativismo é justamente isso, né? Uma cooperativa surge de uma necessidade de uma sociedade, da comunidade onde ela está inserida, ela cresce e se desenvolve junto com aquela comunidade, cria oportunidades também para aquela comunidade se desenvolver e gerar esse impacto positivo, né? E esse processo, ele cria tanto um desenvolvimento social, né, quando a gente fala de desenvolvimento da própria comunidade onde essa cooperativa está inserida, quanto um desenvolvimento econômico. Né? Se a gente fala de uma cooperativa de crédito, por exemplo, quando ela está numa comunidade inserida, aumenta a oferta de crédito, você pode ter um aumento de empreendedorismo, você aumenta novas oportunidades, novas empresas surgindo, novas opções de trabalho, as pessoas conseguem ascender economicamente e essa comunidade cresce e prospera junto com a cooperativa. Então, uma relação muito próxima de transformação. Um outro ponto é o equilíbrio. O cooperativismo, ele traz essa questão muito forte, né? Muitas vezes a nossa sociedade, as discussões que a gente tem na sociedade, elas são desequilibradas, né? Eu sempre tenho o lado mais forte, por exemplo, que puxa ou empurra ou cresce em detrimento do lado mais fraco. Isso por muitos anos aconteceu. Só que hoje em dia, né, quando, de novo, a gente olha os estudos das novas gerações e também explora essa história do cooperativismo, o equilíbrio é algo muito presente e necessário dentro desse processo. Eu tenho que equilibrar as minhas opiniões, os conceitos, e entender que o coletivo, às vezes, ele está à frente do individual. Né? A gente tira essa posição individualista para pensar no todo. Isso é algo que falta também na nossa sociedade nos dias de hoje, né? Quando a gente olha, por exemplo, as questões relacionadas à sustentabilidade, questões climáticas, desigualdades, etc., tudo isso é parte, né, consequência dessa visão individual antes. Eu penso primeiro em mim, depois eu vejo o resto. Quando eu falo de cooperativismo, né, quando eu falo desses valores aqui que eu estou compartilhando com vocês,
o coletivo prevalece frente ao individual. Então, para eu crescer, para eu me desenvolver, vocês todos têm que crescer e se desenvolver juntos, né? Os meus amigos cooperados têm que crescer junto comigo. A gente tem que pensar no coletivo. O que é um objetivo, uma solução, o futuro, um planejamento que vá atender as nossas necessidades como um todo, as necessidades coletivas dentro desse processo. Por último, né, a cooperação, o protagonismo, né, o empreendedorismo, esse desenvolvimento que as cooperativas têm dentro da sociedade, eles mudam um pouquinho dessa relação tradicional de emprego e salário, né? Então, quando, começo a trabalhar numa organização, muitas vezes me relaciono com essa empresa, né? Eu sou um empregado, então eu vendo a minha força de trabalho para essa organização e recebo um salário. Nas cooperativas a gente fala de trabalho e renda, né? Meu trabalho me gera renda, me gera crescimento, me gera desenvolvimento. Todos constroem e todos têm condições de prosperar junto, né? Então, quando eu olho para essas 3 dimensões, né, e a gente coloca isso dentro de um conceito de cooperativismo, isso está muito alinhado a essas expectativas da juventude, né, de vocês, das gerações, de mim também, de todo esse contexto, né? Cooperativas são uma resposta, né, para essas necessidades e esses interesses que a gente tem como sociedade, como jovem, né, como juventude, como geração milênio, geração Z, etc. Por isso que é legal conhecer muito mais sobre as cooperativas e se envolver mais nesses modelos de negócio. Eu gosto muito dessa definição do sistema OCB, né, que diz que o cooperativismo ele é uma filosofia que busca transformar o mundo em um lugar que seja justo, feliz, equilibrado, né, que abra oportunidades para todos, né, e onde você consiga unir o desenvolvimento econômico, social, produtividade, sustentabilidade individual e coletivo. Por que esse conceito é tão interessante, né? Primeiro, que a gente traz o cooperativismo como uma filosofia, como algo que está intrínseco dentro das cooperativas, dentro dos cooperados, dentro das pessoas que trabalham dentro da cooperativa. E desde que surge a cooperativa, o cooperativismo, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso mais adiante, a intenção era transformar essa realidade, era trazer esse equilíbrio, era trazer esse senso de justiça, era criar melhores oportunidades para todos. Então, de novo, estou falando de coletividade, estou falando de equilíbrio, estou falando de transformação e estou falando de cooperação. E esse ponto-chave aqui que eu grifei, produtividade e sustentabilidade. O cooperativismo demonstra que a gente pode crescer e se desenvolver. Claro, a gente tem que entender o mundo que a gente vive hoje, né? As organizações, as cooperativas têm que produzir, têm que gerar resultados. Porém, eu posso fazer isso também olhando para o desenvolvimento social. Eu posso pensar no desenvolvimento econômico olhando para o desenvolvimento social. Eu posso produzir mais, prosperar mais como cooperativa e também ser sustentável. E também estar preocupado com os impactos que eu estou gerando no planeta e dentro da sociedade. Isso é uma diferença interessante quando olhamos um pouco para as empresas tradicionais versus as empresas cooperativas. Por que eu digo isso, né? Esse quadro aqui dá para a gente entender um pouquinho como que essas organizações funcionam. Empresa tradicional, todo mundo conhece, né? Quando a gente está na escola, quando a gente está no trabalho, quando está na faculdade, a gente estuda, entende, interage com empresas que são consideradas tradicionais. Essas empresas moldaram muito o desenvolvimento do nosso ensino, da forma com que a gente olha para as organizações, como a gente olha para as empresas, como a gente pensa no nosso futuro, no nosso crescimento e desenvolvimento. Está tudo baseado nesse contexto tradicional das organizações, muitas vezes. O que significa? As empresas tradicionais, ela têm um foco no capital, na lucratividade, na rentabilidade. Quando eu falo de grandes cooperações, grandes empresas, por exemplo, o controle ele está centrado na proporção dos investimentos. Ou seja, se eu estou falando de uma grande corporação, quanto mais dinheiro eu tiver investido nessa corporação, ou mais ações eu tiver dentro dessa organização, mais eu estou no controle dela, né? Mais o meu interesse ele vai ser atendido, mais eu vou poder controlar os caminhos e os direcionamentos. Essa orientação para lucros, em primeiro lugar. A prestação de contas é transparente, mas é voltada para esses shareholders, para esses grandes investidores da empresa, ou seja, quem tem o controle dentro desse processo. E os lucros são compartilhados de acordo com o capital investido. Então, se eu coloco mais dinheiro dentro dessa empresa, né, eu compro mais ações, eu vou receber mais lucros dentro desse processo.
O que acontece quando eu estou falando de uma cooperativa? Primeiro ponto, que eu acho que é essencial e que norteia todo o contexto do cooperativismo. Uma cooperativa está centrada nas pessoas. Eu estou olhando para as necessidades, para os interesses das pessoas, dos indivíduos, dos meus cooperados, dos meus associados, das pessoas que se relacionam com a minha cooperativa. O meu planejamento, o meu direcionamento, os caminhos que eu, como cooperativa, vou seguir, está baseado nos interesses dessas pessoas. As pessoas são o foco das cooperativas. Eu tenho uma visão muito mais democrática, né? Uma pessoa, um voto, os meus serviços, né? As soluções que eu estou oferecendo como cooperativa, elas estão direcionadas para as necessidades dos membros da minha cooperativa. São soluções econômicas, sociais, culturais, ambientais. De novo, tem que ter em mente, eu estou olhando para os interesses das pessoas, eu estou olhando para gerar esse impacto, para crescer junto com a comunidade onde estiver inserido. A prestação de contas também é transparente, mas ela está olhando para todos os cooperados, por interesse para todos esses cooperados. E as sobras e lucros são compartilhados de acordo com a participação dos membros. Ou seja, quanto mais eu interajo com a minha cooperativa, quanto mais eu movimento e me relaciono com a minha cooperativa, melhor. Mas eu me envolvo com essas sobras, com esses lucros, né? Então, de novo, eu mudo aquela relação, como eu falei anteriormente, né? De trabalho e salário para trabalho e renda. Para essas interações me geram renda. Eu olhar para as oportunidades e interagir com as oportunidades da cooperativa me traz melhores resultados. Afinal de contas, né? Eu gosto de um conceito interessante. Na cooperativa, o cooperado, ele muitas vezes muda o chapéu várias vezes, né? Ele pode ser dono, ele pode ser investidor, ele pode ser cliente. Então, esses interesses, de acordo com o chapéu que eu estou vestindo, também mudam. Por isso que eu tenho que pensar num modelo de negócio que coopere, que colabore, que tenha essa visão de todo. Certo? Pessoal, também, se vocês tiverem dúvidas, perguntas e questionamentos, podem colocar ali no chat do YouTube, que o pessoal vai estar respondendo ali. Então, fiquem à vontade para comentar o que a gente está falando por aqui agora dentro dessa live, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho, então, das origens do cooperativismo, né? Essa imagem que eu coloquei aqui para vocês na tela, ela é de 1844, lá na Inglaterra, em Rochdale, que é onde surge a primeira cooperativa, então, muitos anos atrás. Por que eu trago essa reflexão da gente pensar lá, né, dezenas de anos, né, quando surge a primeira cooperativa? Para a gente entender justamente como ela surge, do porquê ela surge. Quando o mundo, né, naquela época, guerras, conflitos, pobreza extrema, recessão, globalmente, né, em vários pontos, né, você tinha um problema para a sociedade que eram altos preços de alimentos e itens de necessidade básica. Então era muito difícil para acessar alimentos, itens de necessidade básica com preços competitivos. Então, muitas vezes as pessoas não conseguiam comprar, não conseguiam consumir dentro desse processo. E aí que surge o primeiro conceito de cooperar em torno de um objetivo em comum. Né? Qual que foi a solução? Comprar itens em grandes quantidades para vender a preços mais acessíveis dentro da loja. Então, bom, se eu tenho 50 pessoas interessadas em comprar um sabonete, talvez seja melhor eu comprar 50 sabonetes e vender ele mais barato do que cada pessoa comprar o seu próprio sabonete a um preço mais caro. E a partir disso, né, todo cliente da loja se tornava um membro da cooperativa. Então, eu consumia, me relacionava com essa loja, me tornava um membro cooperado e assim a gente ia crescendo junto, porque eu ia tendo mais acesso aos alimentos, diferentes itens de necessidade básica, eu conseguia comprar isso com melhores valores, eu conseguia investir em outras coisas dentro da minha vida, eu conseguia comer melhor, consumir outros produtos, então a comunidade em si começa a se desenvolver. E o que eu acho bem legal desde aquela época, os valores que essa primeira cooperativa tinha. Transparência, o compartilhamento de lucros ou das sobras, né, e essa voz democrática, essa participação democrática dentro desse contexto. Desde lá, de 1844, muita coisa aconteceu, tá, pessoal? Muita coisa mudou. Mas a essência do cooperativismo, ela continua muito a mesma. Né? Lá em 1899, o conceito do cooperativismo chega no Brasil. Lá em 1902, a gente tem a Sicredi pioneira, né, trazendo essa questão do cooperativismo de crédito também dentro desse processo. 1969, a OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, né, as cooperativas começam a se organizar.
1998, o Sescope trazendo essa questão do aprendizado e desenvolvimento. 2011, o Sicredi começa a trazer a questão da sustentabilidade, né, essa política de sustentabilidade dentro do seu negócio, e até os dias de hoje, né? O cooperativismo no Brasil, para vocês terem uma ideia, esses dados aqui são de 2021. O Brasil ele tem 17 milhões de cooperados, é muita gente cooperada, se relacionando com as cooperativas. 655 bilhões de ativos totais, mais de 4.800 cooperativas e 455 mil funcionários. Então, muita gente. E aqui, quando eu falo 17 milhões de cooperados, né, eu tenho mais gente que se relaciona com cooperativas também, né? Quando eu vou lá e compro um produto no supermercado de uma cooperativa, quando eu faço uma operação de crédito, etc. Então a gente pode aumentar esse impacto muito mais olhando para o Brasil como um todo, né? Então é um modelo de negócio que cresceu e prosperou. E de novo, né? Um modelo de negócio que cresce, prospera, olhando para os impactos sociais, trazendo os impactos econômicos, olhando para o legado que quer ser deixado dentro da sociedade, construindo e desenvolvendo comunidades em conjunto. Então, lembrando ali do conceito que eu falei para vocês das empresas tradicionais, as cooperativas têm muito para ensinar. A mostrar que é possível sim eu ter crescimento econômico, ter prosperidade, ter desenvolvimento, etc., olhando para a sustentabilidade, olhando para o desenvolvimento sustentável, me preocupando com os impactos, com o legado que eu estou deixando da sociedade. E, de novo, né, aqui a gente tem uma oportunidade. As cooperativas conseguem se relacionar a essas expectativas dos jovens com as empresas e com as organizações, né? Então isso também é muito bacana da gente ter em mente. As cooperativas, pessoal, elas são baseadas em princípios e divididas por ramos. O que isso significa, né? Como eu falei lá no início, né, dos valores que norteiam e que trazem essa discussão sobre o cooperativismo, né, muitos desses temas, né, muitos desses princípios, eles são fundamentais para a estruturação das cooperativas e eles existem lá desde o início dos tempos, né, da primeira cooperativa, de certa forma ou de outra. Primeiro, adesão livre e voluntária. Segundo ponto, gestão democrática, que eu já falei um pouquinho sobre isso. Terceiro ponto, participação econômica. Quarto ponto, autonomia e independência. Quinto ponto, educação, formação e informação. Sexto ponto, intercooperação. E sétimo ponto, interesse pela comunidade. Então veja, quando eu estou falando de uma cooperativa, eu preciso olhar para todos esses princípios que regem o cooperativismo. Eu gosto muito de começar do final para o começo ali. O interesse pela comunidade, né, faz parte dessa visão da cooperativa de estar centrada nas pessoas. Então, se eu quero crescer como cooperativa, se eu estou pensando no bem-estar do meu cooperado, das pessoas da comunidade onde eu estou inserido, eu estou pensando como uma cooperativa. Eu estou crescendo e me desenvolvendo dentro desse processo. A mesma coisa, a intercooperação, que se relaciona muito também com o conceito de autonomia e independência, né? Nós, como indivíduos, né, nós somos indivíduos independentes, né? Eu, Gustavo, aqui sou um indivíduo independente, mas eu necessito de outras pessoas para viver, né? Eu me relaciono com outras pessoas para viver, para me relacionar, para me desenvolver, para crescer, para trabalhar, para consumir, etc. Então, essa relação, ela é muito importante. E o mesmo nas cooperativas, né? A gente tem cooperativas de diferentes ramos, né, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, que cooperam entre si, estimula esse processo de intercooperação. Porque o cooperativismo, na sua essência, ele quer crescer junto, né, nas suas diferentes formas e dimensões. A mesma coisa vale para a educação, formação e informação. De novo, centrada nas pessoas. Preciso desenvolver o meu cooperado, fazer com que ele cresça, fazer com que ele aprenda, fazer com que ele interaja mais e de maneira diferente com a cooperativa. Adesão livre e voluntária, gestão democrática, tudo relacionado a esse processo de transparência, de prestação de contas, né? Então, tudo isso é a essência do cooperativismo. Todos esses princípios norteiam qualquer tipo de cooperativa, né? E aqui eu coloquei para vocês os 7 ramos de cooperativismo que a gente tem. Né? A gente está aqui com o Sicredi, que é uma cooperativa de crédito, né, do setor financeiro, mas tem cooperativas do ramo de agro, de consumo, de infraestrutura, de saúde, de trabalho, de transporte. De novo, falando de intercooperação,
todas essas cooperativas se relacionam e interagem entre si, se conectam umas com as outras e, pensando no cooperativismo como um todo, colaboram para esse crescimento e para esse desenvolvimento. Tranquilo? Bom, o que a gente falou até aqui, então? Eu sei que eu tenho uma necessidade dos jovens, da geração Y, da geração Z, dos milênios, de se conectar com empresas e organizações que se preocupem com a sociedade, com o legado que elas estão deixando, com o bem-estar dos seus colaboradores, que sejam transparentes e justas. Nesse contexto, a gente viu que o cooperativismo se encaixa muito com essas expectativas, né? E aqui é possível perceber que eu tenho cooperativa de todos os tipos, para atender essas demandas e esses interesses dentro da sociedade, né? Eu consigo crescer alinhado a essas expectativas que o mercado tem nos dias de hoje, né? Mas e aí, o que aproxima e o que afasta o jovem do cooperativismo, né? Essa questão que eu trago para vocês também fiquem à vontade para preencher ali dentro do chat, aqui no YouTube. Um tempo atrás, né, eu fiz um curso com um jovem, né, falando sobre cooperativismo, etc., e a gente chegou, né, dentro dessa questão. Porque, ora, se é um modelo de negócio que atende às expectativas da juventude, por assim dizer, que está relacionado com um propósito individual, o que as pessoas acreditam, o que elas se conectam, que está relacionado muitas vezes com os objetivos de vida das pessoas, dos indivíduos, com o meu propósito, etc., o que afasta, o que aproxima o jovem do cooperativismo? O que a gente descobriu dentro desse contexto, dentro dessa reflexão, né? Muito do que aproxima o jovem do cooperativismo está relacionado com os nossos valores, né? Bom, eu me aproximo de uma cooperativa porque a minha família se relaciona com uma cooperativa já há bastante tempo, porque eu gosto desse contexto familiar, de conhecer os outros cooperados, de se relacionar com os outros cooperados, de crescer junto, né, dentro desse contexto. O cooperativismo se aproxima dos jovens pelo interesse da comunidade, pela comunidade, né? Como diz o estudo lá do início, né? Os jovens querem empresas que se interessem com o legado que estão deixando, que gerem uma transformação e um impacto social. Então, esse interesse pela comunidade também faz com que o jovem se aproxime da cooperativa. O modelo de negócio cooperativo está muito alinhado também com a juventude nos dias de hoje, né? Hoje em dia, muito se fala sobre empreendedorismo, inovação, startups, etc. São modelos que para crescer, eles precisam de colaboração, de usabilidade, que as pessoas usem, se comuniquem, interagem, né, e que isso cresça em escala. O modelo cooperativo se conecta dessa forma, porque eu estou falando de cooperação. Eu coopero para crescer, eu colaboro com os outros para crescer. Eu olho para o interesse de todas as partes interessadas, né, como eu falei no início ali, os nossos stakeholders, para que a gente possa se relacionar, interagir, e eu tenho uma relação de equilíbrio dentro desse contexto. Eu tenho um modelo de negócio que é transparente, que presta contas para a sociedade dentro desse contexto. Então, o modelo de negócio também serve para aproximar o jovem do cooperativismo. E um quarto ponto aqui que eu queria trazer, as oportunidades. O cooperativismo gera oportunidades. As cooperativas, né, que o Sicredi, por exemplo, é uma cooperativa que tem interesse pela juventude, né, para os jovens crescerem e se desenvolverem junto com a cooperativa, de criar oportunidades para os jovens crescerem e se desenvolverem também. E isso vale para o ramo como um todo, né, todo o cooperativismo, ele gera oportunidades para a juventude, né, oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Como eu falei também nos princípios do cooperativismo, né? Um jovem cooperado tem a oportunidade de se desenvolver com educação, com treinamento, processos de formação, aprender a crescer junto com a cooperativa e ter essa visão do todo, né? De olhar como uma oportunidade essa construção de uma visão onde eu tenho o coletivo prevalecendo perante o individual, onde eu tenho a sociedade no centro de tudo. E que isso não significa que eu vou deixar de ter lucratividade, deixar de ter rentabilidade, deixar de crescer, etc. Mas não, eu vou crescer junto com a sociedade, né? Eu vou crescer junto com o todo. Então, a gente chegou à conclusão nessa conversa com essa turma, dentro desse exercício, que o cooperativismo se aproxima muito do que a gente é, muitas vezes, como pessoa, né? Como ser humano, como indivíduo, a gente quer
tem um interesse por onde a gente vive, a gente tem enraizado o nosso conceito de família, muitas vezes, a gente tem essa necessidade de cooperar e de colaborar com as outras pessoas, a gente tem esse interesse genuíno de crescer, se desenvolver. Então, às vezes, o cooperativismo ele se torna até visceral, faz parte de quem a gente é, ou de quem a gente espera ser dentro desse contexto. E a outra questão, né, foi o que afasta o jovem do cooperativismo. E o principal ponto chama atenção, o desconhecimento. Isso é um dos objetivos da gente estar aqui hoje, né? Falando um pouquinho para vocês sobre cooperativismo, né? Trazendo um pouco dessa história de como o cooperativismo surge, etc. É importante a gente conhecer o que significa uma cooperativa. Por quê? Lembrando de novo lá do estudo do início, hoje, né, as empresas tradicionais estão querendo se reinventar, né? Existem aí várias discussões sobre ondas do capitalismo, se fala muito de capitalismo de stakeholders, de diferentes modelos de negócio que são mais inclusivos, que estão olhando para todos esses desafios que a gente enfrenta como sociedade, etc. Então, as empresas tradicionais estão correndo atrás de se adaptar a esses interesses que a juventude tem. Mas como eu falei para vocês, lá desde 1844, com a primeira cooperativa, né, lá em Rochdale, o cooperativismo já fala sobre isso. Já fala sobre justiça, já fala sobre crescer junto com a comunidade, já fala de transparência e prestação de contas, já fala de um conceito de construção conjunta, de cooperação, de colaboração, desde 1844, né? E quando a gente olha para os números de hoje, como eu mostrei para vocês, os números do Brasil, é um modelo que só cresce, só se desenvolve cada vez mais, trazendo mais resultados. Então, de novo, mostra que sim, é possível crescer, se desenvolver, ganhar espaço, prosperidade econômica, financeira, etc., também olhando para todos esses nossos valores aqui, né, que aproximam o jovem do cooperativismo. Então, gente, chegando aqui ao final da nossa conversa, cooperar muda o mundo. Isso é algo que a gente precisa muito nos dias de hoje. A gente precisa cooperar, a gente precisa entender as necessidades, os interesses dos outros, a gente precisa desenvolver a empatia, a gente precisa construir coisas, de novo, onde eu tenha a sociedade no centro, onde eu tenha o coletivo no centro. Tirem essa visão ultrapassada que a gente tem de egoísmo ou de pensar em você primeiro, em decorrência dos outros. Esse modelo já é antigo, já foi ultrapassado. Hoje a sociedade espera outra coisa. A gente precisa cooperar para construir as soluções para o futuro. A gente precisa cooperar, colaborar com os outros, entender os interesses, as necessidades de todos, para que a gente possa construir um futuro próspero para as próximas gerações que estão vindo por aí. Para que a gente possa pensar num futuro que seja sustentável, onde a gente cresça, prospere, avance como comunidade, mas também respeite os limites do planeta, o desenvolvimento que é necessário para dentro da nossa sociedade. Bom, dúvidas, perguntas e questionamentos, vocês podem utilizar o chat ali que o pessoal vai responder dentro desse processo. Eu fico por aqui. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui essa noite. Agradeço bastante. Ficam aqui os meus contatos e aproveitem. Grande abraço. Professor Gustavo, muito obrigada por esse momento, por compartilhar conosco toda essa mensagem inspiradora sobre o cooperativismo. Tenha certeza que nós jovens seremos ainda mais protagonistas em nossas comunidades. Né? Aproveito e trago essa fala também para você, jovem que está nos assistindo. Muito obrigada pela tua participação, por compartilhar conosco desse momento. Né? Nos colocamos à disposição como Cooperativa Sicredi para que vocês conheçam ainda mais sobre o cooperativismo e que espalhem essa força pelas comunidades em que vocês estão presentes. Muito obrigada pela sua participação e contem conosco.